vocês aí que não tá entusiasmado, né, com essa reavivada aí do interesse humano pela exploração do espaço, hein? E se for parar pra pensar, também já não era sem tempo, porque desde que o astronauta norte-americano Eugene Cernan tirou o pezinho dele da superfície da Lua em 1972 para voltar pro módulo de pouso da missão Apollo 17, que as missões espaciais se tornaram cada vez mais sem graça. I was strolling on the moon one day, in a merry, merry month of December. Pelo menos pra gente, né, que tá aqui olhando de fora e definitivamente não estamos ficando mais jovens. Eu, por exemplo, nasci em 1978, isso quer dizer que em toda a minha vida eu não vi um ser humano sequer pisando em qualquer outro corpo celeste que não fosse a Terra. É como se o mundo fosse uma imensa torcida do Palmeiras falando que o clube foi campeão mundial em 1951. Pode até ser verdade, mas não deixa as coisas muito mais interessantes. E assim como a ida do homem à Lua, também não é todo mundo que acredita. Engraçadinho você, hein? Muito engraçadinho pro meu gosto, viu? Mas esse vídeo aqui definitivamente não é para terraplanistas. Aqui a gente vai falar sobre ciência de verdade e vai relembrar fatos históricos para comemorar o início dessa nova corrida espacial. Se o negócio vai vingar, a gente não sabe, mas nesse momento tá bom. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre essa história toda e contar para vocês a história do primeiro rover a chegar em Marte. Roverzinho esse que nem norte-americano era, e sim soviético. Daí, se vocês gostarem, no próximo eu vou falar sobre a missão Pathfinder e o rover Sojourner. Depois sobre a missão MERS, ou MERS, e os simpáticos irmãos Opportunity e Spirit. Depois sobre o Curiosity, e se vocês capricharem nos likes e comentários, eu faço ainda um vídeo extra falando sobre o Ingenuity. Primeiro drone marciano voador, que deve iniciar a viagem dele já no ano que vem. Meu nome é Rafael Ritter, esse aqui é o canal Drone Modelismo, e se tu também tá empolgado aí com esse novo capítulo da nossa história, te acomoda no sofá, pega uma cervejinha bem gelada ali na geladeira, que eu volto logo depois da vinheta. Eu acho que eu já falei aqui sobre praticamente todo tipo de drone, né? Drone aéreo, drone terrestre, drone submarino, mas eu acho que eu nunca falei sobre drones espaciais, pelo menos não até hoje, porque hoje a gente vai conversar justamente sobre os veículos remotamente pilotados que servem para explorar outros mundos, os chamados rovers. E nada melhor do que começar esse vídeo aqui com um pouquinho de história. Em 1865, o escritor francês Jules Verne, que todos vocês provavelmente conhecem, publicou o clássico de ficção científica Da Terra à Lua, que contava a história muito louca de uma organização norte-americana que teve a ideia de literalmente dar um tiro na Lua com um projétil tripulado. E vejam que a gente está em 1865, então a ideia consistia mesmo em construir um canhão gigantesco capaz de disparar um projétil oco com capacidade para 3 astronautas mais alguma carga, e o combustível seria nada menos do que uma quantidade absurda de pólvora. E aí imagina a conta que os caras devem ter feito, né? Se uma bala de revólver usa isso aqui de pólvora e percorre tantos metros, então a distância da Terra à Lua, mais ou menos isso aqui, então a gente vai precisar de basicamente muita pólvora. A boa notícia é que o disparo foi um sucesso e os 3 astronautas realmente foram para o espaço. A má notícia é que ao invés de pousar na Lua, a bala infelizmente entrou em órbita quando chegou lá, e para piorar, os ocupantes do projétil só tinham mantimentos por apenas 2 meses. A conclusão da história veio 4 anos depois, quando Jules Verne publicou o vídeo A Roda da Lua, onde ele conta qual foi o destino dos astronautas. E apesar de se basear em tecnologias totalmente equivocadas e ignorar regras básicas da física, né, para os padrões de hoje, ainda assim o romance conseguiu se aproximar bastante de alguns aspectos das primeiras missões do programa espacial, que tomaria a vida cerca de 100 anos depois. A descrição do módulo para os astronautas, por exemplo, era conceitualmente semelhante, e o local de decolagem, que foi em Tampa, na Flórida, também fica relativamente perto do famoso Cabo Kennedy, de onde o foguete Saturno V decolou com a tripulação da missão Apollo 11 a bordo. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
E é interessante citar que meros e exatos 100 anos separam o lançamento do segundo livro dessa série, publicado em 1869, da data em que os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram pela primeira vez em solo lunar em 20 de junho de 1969. It's one small step for man, one giant leap for mankind. E esse, aliás, foi o grande momento da humanidade em escala espacial, já que, como todos sabem, o grande motor por trás de todo esse esforço foi a Guerra Fria, onde os Estados Unidos e a União Soviética brigavam lá entre si pelo posto de grande potência mundial. Depois que isso aí acabou, a coisa deu uma boa esfriada, já que se tratavam de projetos absurdamente caros e não se via nenhuma boa justificativa imediata para continuar mandando gente lá para a Lua. E só para vocês terem uma ideia aí, essa façanha de levar o homem para a Lua custou cerca de 23 bilhões de dólares, o equivalente a 150 bilhões de dólares em cifras atuais, ou então 744 bilhões de reais pela cotação de hoje. Pois é, meus amigos, quando a gente vê hoje aí o Elon Musk colocando até carro em órbita, nem consegue imaginar que naquela época falar em iniciativa privada nesse setor era piada. E apesar do retorno do homem à Lua também já ter voltado aí para a pauta, a aventura está prevista para 2024, o que realmente tem ocupado as grandes mentes da humanidade desde os anos 90 é de fato pisar em Marte. E não só isso, como também fincar o pé por lá, estabelecendo colônias com habitantes permanentes e talvez até mesmo viabilizando o nascimento dos primeiros marcianos. Vocês já pensaram nisso, cara? Aquela famosa pergunta, será que existe vida nos outros planetas? Sendo respondida na marra aqui por nós mesmos. Só que o desafio até lá é colossal, para dizer o mínimo, a começar pela distância. O caminho da Terra para a Lua, por exemplo, é de cerca de 384 mil quilômetros. É quase o equivalente a dar 10 voltas na Terra. Só que comparado a uma viagem para Marte, isso aí é tipo assim, ir na venda buscar pão, já que a distância entre a Terra e Marte pode passar dos 200 milhões de quilômetros em alguns momentos. Isso aí é o equivalente a dar 520 voltas ao redor da Terra. A boa notícia é que essa distância aí ela é variável, então às vezes a Terra e Marte se aproximam mais, como aconteceu em 2018, quando a distância entre os dois planetas foi reduzida para apenas 57 milhões de quilômetros, e isso permitiria que uma viagem até lá levasse cerca de 6 meses. Só que, pessoal, nem isso aí tornaria as coisas muito mais fáceis. Primeiro porque essas janelas aí elas não ocorrem o ano todo, então se a tecnologia necessária não estiver pronta até a próxima janela, que vai acontecer em 2033, talvez a gente tenha que esperar mais alguns anos aí até a próxima oportunidade. E segundo que, como a viagem até Marte leva cerca de 6 meses, não dá para fazer um bate-volta. Se a ideia é ir até lá e trazer os astronautas de volta, eles vão precisar sobreviver lá por alguns anos até que os dois planetas se aproximem de novo o suficiente para viabilizar a viagem de volta. E é claro que esses aí são só alguns dos problemas a serem resolvidos se a ideia for zerar essa fase da história sem perder nenhuma vida. E no momento que a gente tem conseguido mesmo mapear e responder diversas aí dessas questões através das missões não tripuladas ao planeta vermelho, enviando sondas orbitais, módulos de pesquisa e também alguns robozinhos simpáticos até lá, os chamados rovers ou Remotely Operated Vehicle for Emplacement e Remotely Operated Vehicle for Emplacement and Reconnaissance. E talvez a maioria de vocês esteja por dentro da missão MR, ou Mars Exploration Rover, que enviou para Marte os famosos Spirit e Opportunity, e principalmente devem estar lembrados também do Curiosity, que é bem mais recente. Mas o que muitos não sabem é que essas aí não foram as primeiras tentativas de levar um rover para Marte. A primeira delas sequer foi norte-americana, e sim soviética. Pois é, pessoal, em se tratando de corrida espacial, os soviéticos eles nunca deixaram por menos, e entre 1960 e 1975 foram nada menos do que 10 missões norte-americanas e 18 missões soviéticas para Marte. Os americanos tiveram sucesso em 8 das suas missões, enquanto os soviéticos tiveram sucesso em 4.
E entre essas 18 missões soviéticas estavam a missão Mars 2 e a missão Mars 3, que como característica em comum tinham o fato de estarem transportando, ou melhor, tentando transportar para Marte pela primeira vez um veículo de reconhecimento. A Mars 2 decolou em 19 de maio de 1971 e chegou a orbitar Marte durante vários dias, mas na hora de pousar o negócio deu ruim e infelizmente ela se chocou contra Marte durante o procedimento de pouso. Já a Mars 3, que decolou 9 dias depois, em 28 de maio, foi o primeiro veículo construído pelo homem a realizar uma operação de pouso no solo marciano com total sucesso. Sim, meus amigos, isso não faz parte da maioria dos documentários do History Channel, mas o fato é que quase 3 décadas antes da missão Pathfinder, que a gente vai ver aí no próximo vídeo, a missão Mars 3 decolou do atual território russo e depois de pouco mais de 6 meses de viagem, em 2 de dezembro do mesmo ano, pousou com sucesso em Marte. É por isso que eu gosto desses russos, cara. Eu te contar uma coisa, os caras não desistem. Falando então um pouco sobre essa missão aí, pessoal, e começando então pelo pouso. A exemplo do que outras missões aí fizeram, eles utilizaram aquele approach bem conhecido de utilizar um paraquedas em conjunto com retrofoguetes para desacelerar. E assim que o pouso ocorreu, o módulo se abriu, né, como uma linda flor, revelando ali diversos instrumentos de medição, além de câmeras e do grande herói desse vídeo, né, o pequeno Prop-M. E a ideia inicial dos russos, quer dizer, eu não sei se eu posso chamar eles de russo, eu tenho que ficar chamando de soviético, acho que não, né? Todo mundo entende um pouco de história. Era liberar o pequeno rover com a ajuda de um braço mecânico para que ele pudesse desembarcar e começar a explorar ali as imediações do local de pouso diante de 2 câmeras de TV que equipavam o módulo de pouso. Isso porque, né, naquela época aí não adiantava nada realizar a tarefa hercúlea de fazer um negócio pousar em Marte se não fosse para esfregar na cara dos Estados Unidos, claro, né, e vice-versa. Isso aí, aliás, era tão importante que o rover ele estava programado para parar de se movimentar a cada 1,5 metro percorridos para fazer medições e, é claro, também ser fotografado. Mas nesse caso aí não se tratava só de marketing não, já que até hoje é comum durante essas missões aí os cientistas analisarem fotos das marcas deixadas pelo próprio rover, para entender cada vez mais ali sobre as condições do solo. Mas falando agora um pouco sobre o Prop-M, pessoal, ele era bem pequeno, tá? Ele media cerca de 25 centímetros e pesava 4,5 gramas e também não conseguia se afastar muito porque ele era conectado ao módulo de pouso por um cabo de apenas 15 metros. Ele também era equipado com um penetrômetro, que serve para medir a resistência dos materiais, e um densitômetro, que serve para medir a densidade ótica ou grau de opacidade das superfícies. É por isso que eu gosto de fazer esses vídeos, cara, porque nas pesquisas eu descubro cada coisa que eu jamais imaginei que existia. E como seria impossível controlar ele remotamente por conta do tempo que demoraria para os sinais de rádio viajarem entre os 2 planetas, ele também era equipado com um sisteminha bem interessante ali, mecânico, de desvio de obstáculos autônomo. Ele literalmente foi projetado para andar às cegas, e aí toda vez que um desses sensores aí encostava em alguma coisa, ele dava uma ré e mudava o trajeto. Parece aqueles robozinho aspirador de pó. Além disso aí, pessoal, ele também não possuía rodas, como nem os russos e nem ninguém naquela época, né, sabia muito bem o que tinha lá no solo marciano. Eles acharam mais prudente, ao invés de equipar ele com rodas, utilizar esquis, semelhantes aos usados aqui na Terra para andar na neve. Então, ao invés de rodar, ele literalmente se deslocava vagarosamente, um pulinho de cada vez. Infelizmente, até hoje ninguém sabe dizer se o Prop-M foi realmente liberado, já que 20 segundos depois do pouso, o módulo parou de transmitir dados aqui para a Terra, provavelmente devido ao vento e à poeira. Então é meio parecido com aquele lance do gato de Schrödinger, né? E os russos, então, tanto podem como não podem ter sido os primeiros a desembarcar um rover em Marte. Antes de perder comunicação, no entanto, o módulo de pouso conseguiu heroicamente enviar parte de uma imagem, na verdade só as primeiras 70 linhas aí da imagem, que não mostrava muita coisa, mas que ficou conhecida por ser a primeira foto de Marte batida da superfície de Marte. Isso no resto do mundo, né, pessoal? Porque no site da NASA consta que essa foto aí, tirada pelo módulo de pouso da missão Viking 1 em 1976, é que foi a primeira foto de Marte. Talvez a missão Mars 3 tenha sido a primeira a tirar uma foto e a Viking 1 tenha sido a primeira a tirar uma foto com
compreensível, mas de qualquer forma, ambas são conquistas excepcionais, né? Temos que tirar o chapéu. Em 11 de abril de 2013, a NASA anunciou que um entusiasta havia encontrado os restos da sonda Mars 3 na superfície de Marte em fotos da sonda orbital Mars Reconnaissance Orbiter, tiradas com sua câmera de alta definição. Nas fotos estariam visíveis o paraquedas, retrofoguetes, escudo térmicos, além do módulo de pouso, mas sem qualquer sinal do valente Prop-M, claro, por conta dos limites de resolução da câmera. Quem sabe um dia a gente consiga voltar lá no local de pouso da missão Mars 3 e talvez com um pouquinho de sorte a gente descubra que o pequeno Prop-M desembarcou e foi de fato o primeiro veículo feito por nós a passear pela superfície de Marte, transmitindo dados e informações sem saber que não tinha ninguém ouvindo. É uma imagem muito desoladora. Tá, beleza, gurizada? Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele likezinho, e se esse vídeo aqui tiver um bom feedback aí de vocês, preparem-se que tem muito mais da onde saiu esse aqui. Feito, pessoal, é isso aí então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!